Uma boa tarde a todos, senhora presidente, na pessoa de quem cumprimento todos os demais participantes, todos os parlamentares e aqueles que nos assistem nesse momento pela TV Assembleia. Antes de mais nada, eu acho que é preciso contextualizar o teor do projeto de lei que se fala muito em privatização dos Correios. Na verdade, este projeto de lei ele não tem por condão tornar privada a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. O que ele vem é quebrar um regime de exclusividade que foi atribuído pela Constituição à União, que a ela cabe, por força da Constituição, manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional. Então, esse é o primeiro ponto. Mas por que acho que é importante ilustrar, deputada, por que a Constituição assim pretendeu tratar o serviço postal como uma atividade a ser empreendida pelo Estado de forma exclusiva? E a fala do Robson, que me antecedeu nesta tribuna virtual, bem ilustra tudo isso, porque o serviço postal é tratado como um serviço público. E um serviço público da maior relevância. Um serviço público responsável pela integração nacional, de levar objetos postais aos mais longínquos rincões aí do Brasil. Um serviço público que tem como objeto levar o banco postal, que traz a possibilidade de trabalhadores dos mais diversos municípios, com a sua capilaridade, os Correios permitem que esses trabalhadores tenham acesso a atividade bancária também, porque muitas vezes ao banco privado não interessa também ter sua agência em determinados municípios, e os Correios estão lá, em todos os municípios do Brasil. Então, justamente essa coesão social que é buscada pela prestação do serviço público é que fez com que o Constituinte, ao estabelecer lá este comando na Constituição da República, estabeleceu que cabe à União, e o faz por meio da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, manter com exclusividade o serviço postal. É importante também observar que esse regime de exclusividade já foi objeto de análises reiteradas por parte do Supremo Tribunal Federal. Já vários recursos extraordinários, duas arguições de descumprimento de preceito fundamental, uma delas já julgada e a outra tentando revisitar o tema dessa exclusividade, já tramitaram ou tramitam perante o Supremo Tribunal Federal. Então, trata-se de uma matéria que não é nova no âmbito do Poder Judiciário e que, por essa razão, causa certa perplexidade quando se procura, embora a exposição de motivos do projeto de lei reconheça que a Constituição estabelece que a Constituição estabelece como regime exclusivo a prestação do serviço postal, se venha com um projeto de lei pretender mudar algo que é a Constituição, uma norma de hierarquia superior que é a Constituição que estabelece. Trata-se de matéria que deveria ser objeto de análise e apreciação pelo Parlamento Federal por meio de emenda à Constituição, jamais por meio de projeto de lei. Veja, Vossa Excelência, deputada Beatriz, compete à União, lá no inciso 10, manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional. Em várias outras atividades, a Constituição estabelece, por exemplo, no serviço de telecomunicações, explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, nos serviços de navegação de transporte rodoviário, serviço de transporte ferroviário,
navegação aérea, aeroespacial, energia elétrica. Em todos esses casos, a Constituição estabelece a possibilidade de a União explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão para que terceiros venham a explorar essas atividades. Esse mesmo regime não foi conferido ao Serviço Postal. Lá não se tem em nenhum momento qualquer autorização para que terceiros, diretamente, por meio da União, ou mediante autorização, terceiros mediante autorização, concessão ou permissão, venham a fazer qualquer tipo de exploração do Serviço Postal e do Correio Aéreo Nacional. Então, não se trata efetivamente de uma atividade econômica, no sentido estrito da expressão, aquela explorada, passível de exploração por particulares, mas sim de um serviço público, aqui reforçando mais uma vez essa ideia, que foi direcionada pela Constituição a uma exploração exclusiva pela União. Ou seja, se a União não explorar, ninguém mais poderá fazê-lo. Então, esse é o primeiro ponto que causa perplexidade neste projeto de lei, porque ele efetivamente reconhece esta situação, mas pretende alterar esta situação por meio de uma norma que não tem o poder de mudar a Constituição. Essa diretriz do projeto de lei fica muito clara quando a gente observa alguns textos, alguns artigos do projeto, que falam que os serviços prestados no âmbito do SNSP poderão ser explorados por iniciativa privada, mediante atuação em regime privado. Os serviços prestados em regime privado nos termos do artigo 11 incluem os serviços postais de que trata o parágrafo único do artigo 6º. Na verdade, o que o projeto de lei pretende é criar dois regimes. Criar um regime privado, que será muito explorado pela iniciativa privada e muito provavelmente ficará circunscrito às grandes capitais, às regiões de maior lucratividade, e deixar o trabalho árduo, o trabalho pesado, a ser custeado pela União, pelo contribuinte. Agora, nada justifica, neste momento, a alteração desse regime, inclusive sob o ponto de vista de lucratividade. Os Correios obtiveram lucros fantásticos em anos anteriores e, em plena pandemia, veja Vossa Excelência, com uma postura extremamente agressiva e predatória em relação aos direitos dos trabalhadores, os Correios potencializaram seu lucro para casa de 1 bilhão. Então, uma empresa extremamente rentável, eficiente, com ampla capilaridade e que atende a um comando constitucional expresso no sentido de que esse serviço seja executado em caráter exclusivo pela União. Então, nem sob a ótica do programa constitucional, nem sob a ótica da medida escolhida, que é um projeto de lei que não pode promover alterações na Constituição, e também nem sob a ótica econômica, nada justifica esse regime que se pretende introduzir por meio deste projeto de lei, que só vem atender a interesses do capital privado de exploração de uma atividade segmentada de forma rentável apenas nos grandes centros. Essa é a leitura que fazemos e que gostaríamos de compartilhar com Vossa Excelência, com os demais parlamentares aqui presentes, para trazer um pouco dessa luz jurídica à análise da questão. Agradeço mais uma vez a Vossa Excelência pelo convite, pela oportunidade de expor essas considerações aqui na Assembleia Legislativa e com essas considerações encerro aqui a minha participação.